O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3, eu sou Caio Belandi, chegando para um Lado B do Rio especial. Estamos de recesso até a última semana de janeiro, mas para a gente não deixar vocês morrendo de saudade, preparamos uma série de episódios do Lado B Revista para publicar aqui no feed de podcast. O Lado B Revista, para quem não conhece, é uma espécie de spin-off do Lado B do Rio, exclusivo para o YouTube. Ele foi ao ar em 2 temporadas, de julho de 2024 a junho de 2025, e teve apoio do escritório Normando Rodrigues Advogados. Hoje você fica com o episódio 10, um papo delicioso com o professor, jornalista e pesquisador Gabriel Gutierrez sobre a indústria da música em tempos de algoritmo. O programa foi ao ar em novembro de 2024 e é apenas um dos 18 episódios do Lado B Revista. Se você gostar, e eu espero que você goste, assista todos no youtube.com/Lado B do Rio. Obrigado e bom programa. Das chamadas 7 artes clássicas, a música é certamente a que mais está presente no nosso cotidiano. Há quem ouça música praticamente 24 horas por dia. Uma canção para acordar, outra para dormir, um artista para animar, um álbum para ficar triste, música de fundo para trabalhar, música alta para comemorar, música instrumental para relaxar. No ônibus, em casa, no barzinho, na TV, no fone, sozinho, com a família, com os amigos. Música para comemorar o nascimento, o batizado, música para chorar o ente que se foi, o canto dos pássaros, o soprar do vento e até o vai e vem da cidade grande muitas vezes são músicas para os nossos ouvidos. Estamos falando de memória, identidade, criatividade, saúde, bem-estar, emoção, conexão, diversão. Mas se tudo é música, música também é tudo. É mercado, é indústria, é política. No mundo atual, então, quando falamos de música, estamos falando de capitalismo, algoritmo, big techs, mega empresários, artistas e empresas, conservadorismo, rebeldia, denúncia e muito mais. Como estamos consumindo música nesses tempos? Qual o papel da música brasileira na nossa identidade? E como as canções conversam com as questões políticas? Para ajudar a gente a responder essas e outras questões sobre o tema, o Lado B Revista recebe Gabriel Gutierrez, jornalista, professor, pesquisador de música e criador do canal Na Brisa do Som e, claro, meu amigo, meu professor Gutierrez, o homem que ajudou a abrir minha cabeça na faculdade de jornalismo, o homem por trás do meu primeiro podcast, lá na aula dele, lá em 2013. Enfim, Gutierrez, um prazer tê-lo aqui, já queria bater esse papo sobre música. O Lado B respira música, gosta muito de música, a gente tenta sempre colocar a música como protagonista, porque é o que a gente acredita que a música de fato é nas nossas vidas, e bater esse papo para entender também um pouco do papel da música no atual contexto da sociedade era algo que a gente já queria, então a gente agradece a sua presença. Obrigado. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, Caio. Bem, antes de entrar no assunto de hoje, você já sabe, né? A gente está convidando a todo mundo que está nos vendo a inscrever no canal, porque, enfim, de repente alguém mandou o link ou você achou aí o YouTube do Lado B e não é inscrito, por favor, se inscreva e ative a notificação. O YouTube, ele não manda para você se você só se inscrever. Você precisa ativar a notificação para ele mandar. O algoritmo tem disso, né? Agora não adianta só você falar que quer, você tem que implorar para receber. Então a gente pede para deixar o like também, é importante para ganhar engajamento e também, principalmente, dar seu feedback, dizer o que achou do programa. A gente está chegando no fim dessa temporada, né? Já os programas finais aí desse ano, então a gente pede também que você comente o que você achou e peça, né? Se a gente vai ver se vai precisar de parcerias novas, ou então como é que a gente vai captar aí para ter uma segunda temporada do Revista. Então coloca aí nos comentários o que você achou dessa temporada e a gente tenta continuar. Ano que vem a gente conta com vocês aí para fazer o Revista. Bem, Gabriel, a gente conversou recentemente aqui com Ian Neves, a gente falou sobre comunicação e para entender a comunicação atual, a gente volta ali na internet. A entrada da internet, ela é uma entrada que, de maneira mentirosa ou de maneira efêmera, real, mas efêmera, deu a sensação de liberdade.
bem, chegou a internet, a gente não precisa aí divulgar pelas grandes TVs, não precisava das grandes indústrias, né? Das grandes empresas, distribuidoras e tal, gravadoras. Mas aí a gente chega num momento, aí 30 anos depois da explosão da internet, com as Big Techs e com os algoritmos, as plataformas que estão deixando a gente de alguma forma refém. E aí isso talvez seja um episódio novo do capitalismo, né? A gente vivia das gravadoras, né? A música era distribuída pelas gravadoras, as grandes gravadoras das grandes empresas, e agora a gente vê essas Big Techs. Como é que você analisa esse cenário considerando essa linha temporal, né? As diferenças que você percebe com essa... Os artistas faziam críticas, né? Severas às distribuidoras, às gravadoras, com esse papel da plataforma hoje em dia. Ou seja, é livre, mas até que ponto você entende que o artista é livre mesmo, considerando que a gente precisa dessas grandes plataformas para ouvir e para distribuir música? Caio, aí tem uma coisa de pensar a escuta de música, né? Como é que a gente escuta a música? E tem uma história ao longo do século XX que vai desde o gramofone, passa pelo rádio, pelo vinil, pela fita cassete, pelo CD, até chegar no streaming, né? Tem uma coisa que a gente chama de destruição criadora, porque o modelo da venda de fonograma, do disco, entra em crise por causa da internet. Aí fica uma instabilidade, né? Como é que vai ser quando ali as pessoas começam a baixar música, começam a se recusar a pagar para ouvir música, porque você baixa aquele mecanismo do Napster, né? Sim. Que foi super disruptivo. Eu tenho 10 músicas, você tem 10, e a gente juntos tem 20, e a comunidade inteira tem todas as músicas e a gente pode baixar. E aí ficou sem certeza, até que num determinado momento o grande capital se reorganiza e consegue reestabelecer um modelo de negócios, que é um modelo de negócios delimitado por um outro capital que não é o capital das gravadoras. Então você tem uma grande estrutura econômica, que são as gravadoras, que detinham o direito das músicas e que ocupavam o protagonismo de fazer os artistas florescerem e de dialogar com a distribuição, né? Porque música tem a produção, a distribuição e o consumo, né? As empresas estão aí na distribuição e elas, ou ajudando na produção, sim, eventualmente, mas as gravadoras ajudavam na produção e mandavam para as lojas. Com a crise do fonograma físico, do disco físico, a gente vai para o modelo de streaming, que parece que se estabilizou. As pessoas parecem que elas toparam pagar um preço mais ou menos baixo, relativamente baixo, né? No Brasil ainda é um mercado ainda que as pessoas pagam pouco para ouvir música. Ainda tem o modelo freemium, né? O modelo gratuito ainda é muito predominante. Então os relatórios, inclusive, da indústria falam que o Brasil é um país ainda com um mercado muito a crescer nesse sentido. Sim. Porque, de uma forma geral, as pessoas toparam pagar pouco para ter acesso à biblioteca vasta de música. Assim, tem uma coisa de, realmente, né? O acervo da música, sei lá, no mínimo da música ocidental, grande parte dele tá ali, né? Da música industrializada, da música que foi gravada, tá ali nos streamings, e isso facilita o acesso. As pessoas aceitaram isso. Aí tem uma questão, por exemplo, de qualidade do som, né? Que as pessoas usam, né? Tem gente, sim, que gosta muito de se ligar muito no aspecto do áudio. Sim. A volta do vinil tem um pouco disso, né? O vinil, ele é a volta de quem nunca se foi, né? Mas agora o vinil conseguiu fazer uma coisa incrível, cara. O vinil conseguiu passar o CD. As pessoas realmente gostam do vinil, assim, gostam por causa do áudio. Tem uma coisa do áudio, né? Da qualidade do som. Porque o arquivo do MP3 que a gente ouve no streaming, ele é muito comprimido, então, sim, a gente ouve poucas frequências. No vinil a gente ouve mais... No vinil você tem a experiência visual da arte. Se você estiver só no streaming, vai ser uma experiência predominantemente de áudio, né? Sim. Num sentido só. Ainda que você veja ali uma capinha e tal, mas você tem uma experiência... Aliás, é algo que a indústria trabalhou pouco, né? Evoluiu pouco a indústria do streaming considerando isso, que as pessoas gostavam da capa, de pegar. Isso era comum, né? Agora tem melhorou um pouquinho. Tem o lyric video que começa a aparecer ainda tá ali. Muito... Alguns artistas começam a aparecer o clipe. O clipe é o braço visual, sim, da escuta de música, né? Contemporaneamente. Mas na época do vinil, ou a escuta de vinil de uma forma geral, ela tem essa magia de você ouvir e ler quem foi que escreveu as músicas, quem compôs, quem produziu, os instrumentistas e tal. E tem uma dimensão visual também do álbum, né? Porque você tá ouvindo e tá vendo um objeto físico grande, né? Que é diferente de uma tagzinha no Instagram, no Spotify.
Você tá vendo um objeto maior. E tem uma outra coisa também, que aí eu acho que talvez seja o ponto central do que você tá falando, que é assim, o streaming deu pra gente uma sensação de oferta infinita. Né? Oferta infinita. Aí pensando... Parece que tá tudo ali. Parece que tá tudo ali. Pensando assim do ponto de vista de quem escuta, do ponto de vista do consumo. A gente pode falar depois do ponto de vista da produção, do artista. Como é que é o streaming pro artista? Vamos pensar do ponto de vista do ouvinte. Do ponto de vista do ouvinte, é uma experiência que, tirando essa questão do áudio, ela realmente oferece uma oferta infinita. Só que isso traz questões, né? Traz novas questões. Algumas delas são, a gente fica um pouco sem curadoria. Tanto que hoje em dia você tem uma febre de playlists e muito no jornalismo de música se ocupa da curadoria. Você pensa assim, o que eu vou ouvir se eu posso ouvir tudo? Se eu posso ouvir tudo, além de eu ter uma dificuldade de escolher o que eu quero ouvir, eu vou ter uma questão também de pular a música. De querer ter uma experiência estética muito rápida, cara. E Que dialoga também com o mundo atual. Totalmente, com uma gramática de percepção da realidade, que é muito mais ampla do que a escuta de música, né? Talvez isso seja só a manifestação na música de um fenômeno mais amplo. E então, assim, você tem questões novas que estão aparecendo. O skip rate, né, que é a taxa de pular a música, é uma delas. Essa questão da curadoria, de assim, o que eu vi. Por isso que as pessoas amam as playlists. Por isso que as plataformas investem nas playlists, né? Porque as playlists vão dizer, olha só, música pra cozinhar, música pra ouvir, os melhores discos da Maria Bethânia e os novos hits, as músicas lá do B da Taylor Swift, entendeu? Tipo assim, você tem uma questão de curadoria. E talvez o crescimento do vinil, o contemporâneo crescimento do vinil, tenha a ver com uma certa saturação dessa experiência de muito conteúdo. Você tem uma inflação de conteúdo, né, cara? Pra tudo. Sim. Então, assim, você pode ouvir tudo, mas às vezes eu quero, sei lá, ouvir um disco inteiro e não poder mudar ele. Porque talvez alguma coisa na tua percepção vai acontecer porque tu tá ouvindo a quarta música daquele artista. Sim. Naquela ordem, inclusive. Naquela ordem, exatamente. Então, eu vejo hoje a experiência analógica e a permanência do vinil, e não só do vinil, né? Da máquina fotográfica voltando. Tá voltando. As pessoas voltando à máquina fotográfica, né? Até a fita cassete já tentaram voltar. Não voltou tanto, mas tem alguns artistas que lançam fita cassete. Mas eu acho que tem uma coisa agora de uma experiência analógica de escuta de música que é uma escolha. Porque, historicamente, né, a escuta analógica, ela sempre foi determinada por um modelo. Você comprou o disco, você pode ouvir aquele disco. Aí pensando com a cabeça de quem não conhece o streaming, né? De quem nasceu fora do streaming. Você compra aquele disco, cara. Você tem aquele disco, é teu, mas pra você ouvir aquela outra coisa, você tem que comprar. A revolução era você colocar 3 CDs num só, né? Quando só. Lançaram 3 Exatamente, mas tu tem que comprar os 3, né? Tem que comprar os 3. Tem que comprar os 3. E não era barato. E não era barato. Tu vai pagar, sei lá, R$60, no mínimo, né? Sei lá, R$90 pra comprar 3 discos e hoje você paga R$30 e ouve o streaming. Então, assim, num modelo que você tá preso no analógico, o analógico é uma prisão. Você tá ali e fala assim, cara, se o rádio não tocar, eu não escuto. Eu lembro que eu era moleque e eu ficava tentando... Esperando pra gravar. Porque eu ainda não conseguia comprar alguma coisa, nem sabia o que era direito. Eu esperava pra gravar. Então você fica um pouco muito a serviço do emissor, né? O emissor é que decide. Aí as rádios dominam, porque você escuta o que ela quer que você escute. Você ligou a rádio, mas ela vai fazer a curadoria, ela vai determinar tudo pra você. As gravadoras que vão pagar pro artista tocar no rádio, jabá e tal. Ou que vão divulgar aquele cara, né? Com marketing e tal. Então, na escuta analógica, você tem esse efeito da curadoria, que era uma prisão, porque a gente não podia ouvir outra coisa. Agora, a gente vive a inflação de informação, posso ouvir tudo. E aí, talvez o analógico agora seja mais livre, entendeu? Cara, quero tirar uma foto, porque eu quero ficar ocupado com a minha câmera tirando foto. Quero ouvir um disco, porque eu quero, de vez em quando, não poder pular. Porque eu quero botar o disco lá e sentar aqui. Ficou muito grande, muita água pra beber, muita né? Água pra beber. E aí acaba que você tem esse fenômeno que eu chamo da ansiedade da oferta infinita. Você fica pra escolher, você pode escolher tudo, você não vê nada. Isso acontece com filme, com jogo de futebol. E o que é mais doido, aí entra a lógica do consumo, né? Uma perversão disso, que é o quê? Você assina 10 streamings, tem 10 milhões de filmes pra ver. Como você tem oferta infinita, você não escolhe nada, e aí você acha que a solução é o quê? Assinar mais um streaming.
Aquele é melhor que o outro. E, na verdade, não tem a ver com isso, né? Tem a ver com curadoria, Claro. tem a ver com você entender o que você quer Sim. e tem a ver com... Cara, tem a ver com uma limitação. Sim. O limite, ele pode ser restrição ou ele pode ser um contorno. Claro. Contorno da experiência, cara. Isso. Tô aqui pra ouvir esse show. Se eu ficar entediado em 1 segundo, no streaming você pula a música, né? É. No show, tu fica vendo o show. O mundo ficou grande demais, Ficou né? grande demais, fica uma experiência sem fim, assim. Deixa eu te perguntar do ponto de vista do produtor, então, porque uma das minhas falas ali na abertura fala sobre artistas e empresa, né? É claro que se a gente for revisitar o show business desde o Beatles e Roberto Carlos aqui, já tá chegando em Anitta e Taylor Swift, a gente vai ter muita coisa semelhante, né? Só que a gente tá falando, a Taylor Swift bateu aí $1 bilhão que ela arrecada e tal. A gente tá falando de artistas que são empresas que, aliadas às outras grandes empresas, de fato, né? Acabam dominando um pouco o cenário musical. Repito, isso não é uma novidade exatamente, porque aí, se a gente for lembrar, né, por exemplo, tô aqui falando de cabeça, você pode me corrigir, mas assim, na época do rádio, era Marlene e Emilinha, também não tinha terceira, não tinha chance de terceira, então cada um escolhia lá e colocavam as duas, né, entre outras coisas, o próprio Roberto Carlos e tal. Só que hoje a gente vê isso de maneira muito óbvia, mas ao mesmo tempo, e isso é uma coisa que o jornalismo passa também, e dialoga muito com o jornalismo, por isso que eu citei o lado B que a gente fez com o Ian, da comunicação, a gente tem a oportunidade de você, com seu violão, gravar e colocar lá. Você não vai ter o espaço, você não vai ter o engajamento, você não vai ter a possibilidade que as grandes plataformas vão dar para a Anitta, que lança qualquer coisa hoje em dia e que tem 1 bilhão de visualização, mas você tem a possibilidade de colocar. Como é que você vê isso hoje pro independente? Que é a minha grande... Assim, pro independente melhorou. É uma questão, muitas camadas aí, né? Eu tenho pensado muito numa economia da música para pequenos e médios. Porque os grandes e os imensos... Sempre foram, estão aí, vão estar dominados, tá tudo certo para eles, entendeu? Eles dialogam no B2B, né? De empresa para empresa, entendeu? Como é que é pro pequeno e pro médio, assim? Eu acho, cara, que é inegável que a internet abriu um dique de contenção aí. Porque, historicamente, né, a gente tinha as gravadoras, um AIR, que é um gestor de talentos ali, ele percebe um artista em potencial, investe naquele artista, e tem uma coisa também aí que é importante dizer assim, as gravadoras também investiam em artistas. Claro. Sabe assim? Você tem uma restrição, porque é muito pouca gente, são pouquíssimos escolhidos que vão ser selecionados para receber esse investimento, mas você tem uma noção de que, cara, isso aqui é um talento... Eles não inventavam... Não era todo mundo que era inventado. Tem os inventados, mas tinha tem um talento. os estabelecidos e tem os que você percebe que que são interessantes para você... Tem a história clássica do André Midani, que ficou décadas botando dinheiro na produção fonográfica do Caetano Veloso, até o Caetano Veloso, porque via ali um talento e tal, e até o momento que ele vira um artista grande, e aí só muito contemporaneamente ele começa a, de fato, vender disco. Ele nunca foi um grande vendedor. Um vendedor de disco. Tem um lado econômico, mas tem um lado artístico, e uma coisa complementa a outra, porque você tem uma gravadora que tem grandes artistas, dá prestígio para ela, e aí outros artistas estão pagando a conta. Era comum, por exemplo, o Odair José vendia muito pro Chico poder vender menos. Poder gravar, exatamente. E poder gravar com um estúdio bom e ter, enfim, a questão da produção. Então, eu acho assim, se por um lado as gravadoras eram um dique de... Se por um lado as gravadoras ajudam no florescimento de artistas, né? Investindo, né? A indústria como um lugar de investimento em novos talentos. Por outro lado, era um clube seleto que tinha um portãozinho ali que pouca gente passava. A internet rompe com esse portão. Isso é inequívoco, assim, eu acho, né? Muito claro que agora a produção, a emissão e, de alguma medida, a distribuição está facilitada. Você pode gravar, se autogravar e distribuir. Só que, né, o mercado, ele começa a perceber o que ele pode vender dentro desse contexto. Então, assim, as Big Techs, se num primeiro momento, né, de oceano azul, como a gente fala, né, poucos pioneiros estão ali... adotando aquela tecnologia para se distribuir no YouTube, esses primeiros talvez conseguissem um público orgânico, espontâneo e tal. Hoje, aí a coisa já vira um serviço. Sim. Já é um serviço. Então você pode ter uma imagem que eu acho muito boa, assim, que é você, assim, você gravar sua música como independente e simplesmente botá-la no Spotify, é como se você estiver numa praia lotada com uma placa pra cima, ouça minha música, entendeu?
Tipo assim, é uma poluição, é uma convulsão de sinais ali que estão, sabe, sendo emitidos, e você botou ali um beat micro. Então não adianta nada. Adianta assim, eu te conheço, eu falo, cara, escuta aí meu som, escuta aqui, tá. Mas, e aí entra uma outra questão que é um pouco assim, a música não é só a música, né? E eu tenho estudado muito isso, assim, isso é hoje o meu tema central, assim, entender que a parte artística da música, da produção estética, ela é o final de um processo, ou ela é o começo de um processo que é muito maior. Que é assim, como é que você viabiliza uma carreira artística, sabe? Como é que esse pequeno e médio, os pequenos e médios reclamam muito da remuneração do streaming. Mas os pequenos e médios têm que fazer público também. Ao mesmo tempo, os grandes entram já por cima com grana, com parceria, com Spotify e tal. Mas eles entram por cima porque eles têm 1 milhão de seguidores. Um cara especialista e também tem uma equipe especializada para cada e que vai investir. ponto. Porque a plataforma tá cobrando para te mostrar os lançamentos, para botar na playlist e por aí vai. A não ser que existe uma coisa, um burburinho assim, orgânico, numa cena, que aí os curadores começam, nossa... Pode acontecer, Estão falando disso, Pode acontecer. Olha, estão falando disso. Mas aí tem muito a ver, sei lá, com uma elite cultural, né? Às vezes tem a ver com uma elite cultural. Um povo que já faz barulho, que tem prestígio. Caraca, vamos ouvir lá. Tá todo mundo falando sei lá, do Bala Desejo. Tá todo mundo falando da Ana Frango Elétrico. Aí viram. Mas são, ao mesmo tempo, assim, são artistas muito profissionais que estão trabalhando a música desse jeito, entendeu? Acho que tem muito uma imaginação do artista como alguém que está sentado, que tem ideias e que faz coisas e as pessoas ficam fascinadas com as coisas que ele faz. Não. E na verdade não, assim, o cara tá trabalhando. Engenharia de produção aí. E tanto do ponto de vista, digamos assim, de grandes empresas, quanto do ponto de vista de tem um disco de uma banda chamada Macaco Bong, que é uma banda de rock do Mato Grosso, excelente, que o nome do disco é Artista Igual a Pedreiro. Assim, tem uma dimensão do trabalho que é trabalho. Claro. E que não é só a parte musical, entendeu? A parte musical, o Mano Brown fala isso, né? O palco. Quem dera que a vida fosse sempre estar no palco. Sacou? Assim, você carrega 700 horas de piano pra poder ficar 7 minutos no palco. Pois é. Os pequenos e médios, né? Os grandes não. E é isso, assim, é muito parecido. Por isso que eu quis fazer essa primeira pergunta, que é muito parecido com a comunicação. Hoje, o lado B, por exemplo, sem a internet não tem lado B, porque ia ser muito caro fazer uma produção de televisão e alugar um horário na Band, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tá aqui, mas, ao mesmo tempo, são tantas as barreiras que os algoritmos colocam na gente, que a gente sabe que a gente não vai ultrapassar. Ó, até aqui vocês vão, a partir daqui quem vai somos nós. Né? Então, ao mesmo tempo, a gente como comunicador pequeno, e se fosse músico seria a mesma coisa, estamos satisfeitos, a gente pode chegar até aqui, nosso público é esse aqui, esse é o nosso limite, a partir daqui a gente vai ter que dialogar com pessoas e com coisas e com empresas que de repente a gente não quer. Pro artista independente é a mesma coisa, porque ele vai perder a independência dele, ele vai perder, né, a capacidade criativa dele para se vender. Então é um pouco disso, né? Então é bem parecido mesmo. E eu queria falar também, Gabriel, uma coisa que, como eu falei também na abertura, a gente defende muito aqui, né? A gente, do lado B como um todo, nós somos muito fãs da música brasileira, né? E variedade, qualidade, diversidade, enfim, né? Toda essa formação cultural que o Brasil tem desemboca, eu acho que na música como a forma mais sublime e mais bonita, talvez ao lado do futebol, mas o futebol já esteve em melhor fase. Eu acho que a nossa música ainda tá melhor que o futebol. Com certeza. E eu costumo cometer a heresia de parafrasear o Chico Buarque, né? E eu costumo dizer que a viola nos redime, né? Ele em Para Todos diz que a viola redime ele, e eu acho que a viola, a música, redime o Brasil, de certa forma. É um Brasil que deu certo, né? Queria que você falasse um pouco, você como pesquisador, como é que você vê essa coisa da música como identidade do brasileiro, a partir não só da exportação, que é fundamental, se a gente for falar de bossa nova, por exemplo, a própria Anitta, agora aí, né, tentando exportar um Brasil meio diferente dela, mas enfim, é um Brasil também, tem Brasil ali. Mas mesmo pra nós, né, a gente como se identifica, né? Citei aqui o Roberto Carlos, que pra mim é o... Sei lá, não sei que Brasil também tem, mas tem muito de Brasil, o Roberto Carlos, né? Muito. E Ivete Sangalo, enfim, esses grandes artistas, assim...
como eles se identificam com o país. Como é que você analisa isso, considerando também essa coisa dessa linha histórica, né? Se você sente uma mudança dos grandes artistas de hoje, né? Se o Gustavo Lima é o novo Roberto Carlos, dá pra fazer essa comparação? Como é que você vê isso? Gostou dessa pergunta? Não tava no roteiro, não. Essa veio na visão política, com certeza, né? Pois Carlos, eles têm mais mais afinidade do que parece. Mas, cara, esse tema é o tema central, né? Eu diria que é o tema central pra pensar o Brasil, assim. Acho que a música... Eu costumo dizer que na música o Brasil é uma potência desenvolvida e tecnológica, sabe? O Brasil, em algum momento, tem que, do ponto de vista econômico, socioeconômico, ele tem que fazer jus à sua música, né? O Caetano Veloso elabora um pouco isso em relação à bossa nova, né? Eu gosto de pensar isso na complexidade, na diversidade, na heterogeneidade da música brasileira, da produção artística dos artistas brasileiros, levando em conta todas essas dimensões que a gente já antecipou aqui, né? Pequenos, médios e grandes. Não só pensar também nessa música só canônica, sim, que vai ser exportada, pequenos, médios e grandes. Pensar na música de um ponto de vista econômico. Gosto muito de pensar a música de um ponto de vista como um ativo econômico, sabe? Assim como o futebol, né? A gente tem os jogos de futebol, mas os jogos de futebol, eles encadeiam outros setores. O jornalismo, eles encadeiam transmissão de jogo, eles encadeiam, enfim... sei lá, pessoas estão vendendo coisas no comércio, nos estádios. Eles encadeiam escolinhas de futebol, venda de camisa. Você tem, assim, um ciclo muito virtuoso do ponto de vista econômico. E, assim, eu diria que uma grande ambição que eu tenho, assim, é ver o Brasil conseguir fazer isso com seus diferentes ecossistemas musicais. São muitos. Né? Que são muitos. E são muito grandes, assim. O sertanejo consegue fazer isso. Isso a gente tem que admitir. Inclusive é uma crítica bem frequente, assim, das pessoas que vão nas feiras de negócios de música, que falam assim, cara, os sertanejos têm que estar aqui, porque eles desenvolveram um modelo de negócio, sim, extraordinário, isso é inegável. É óbvio que tem muito dinheiro privado, né, do agro industrial, né, que, enfim, é um setor central da vida do Brasil desde do Brasil Colônia, aquele papo todo e tal. Tem muito dinheiro público também, porque esses caras fazem muito show em prefeitura, né, do interior, mas eles empregam muita gente e eles têm infraestruturas de show que são incríveis, assim, sabe? E a roda gira. Cada Cada hora tem um cara novo. E os artistas dialogam entre si pra fazer raríssimo. feat com o outro, porque aí você traz o público, faz o crossover. Então, assim, tem uma coisa estritamente econômica, né, que não tô nem entrando na questão estética, claro, nem na questão política. Mas, assim, na economia que eles conseguem fazer. Mas que o funk consegue fazer. Aí, de um jeito muito mais incrível, né? Porque fazer com um dos maiores setores econômicos da economia brasileira e um dos maiores bancados do Congresso é mais fácil, né? Fazer na raça, na rua, sabe assim? A galera do funk consegue fazer o funk virar uma música exportável. Sim. É uma coisa impressionante, entendeu? O que a galera do funk conseguiu fazer... Sabe, no Rio, especialmente no Rio de Janeiro, assim, de ter um mercado, de ter lugares pra tocar, você começa a ter equipes de som, sabe, que sempre estiveram, mas elas vão crescendo, e você tem uma safra de artistas ao ponto de você ter uma Anitta ou uma Ludmilla. Mas a Poca e a Lesha também, enfim. Você tem artistas que começam a chegar no pop, e isso é muito incrível. Como é que o funk brasileiro, carioca, consegue de alguma forma se tornar um funk brasileiro para ser exportado e consegue renovar o pop, converter o pop. Quando eu era jovenzinho, a música pop era o pop rock inglês. O Skank era o pop brasileiro, era o pop... com uma cara inglesa, assim, sim, é isso. Era o Jota Quest, não sei o que e tal. É em inglês, né? Inglês não, é inglês. Pop rock é em inglês. Ou uma versão brasileira disso. E isso mudou, né? Isso mudou, assim, essa coisa dessa música feita pelo povo brasileiro mesmo. Aí uma música de fato popular, né? Porque a MPB, ela tem um nome popular, mas ela não é uma música popular, né? Ela é uma música de classe média, feita para a classe média, predominantemente feita por pessoas de classe média, mas ela bebe numa estética popular. Aí, por isso, ela é popular no P. Mas ela não é uma música feita e consumida pelas camadas populares do Brasil, né? Sim. E essa outra música é. E hoje eu vejo o rap fazendo isso, né? Sim. O rap... conseguindo criar um ecossistema econômico tal que viabiliza que as pessoas tenham emprego, que as pessoas vivam disso.
Porque esse é o ponto central, né? Desenvolvimento econômico para as pessoas viverem disso, libertarem suas potencialidades humanas, entendeu? E conseguirem falar, viver de música, vamos. Então vai ter a casa de show, vai ter a imprensa que cobre, vai ter o bar que vive porque tem a casa de show do lado, Sim. vai ter a produtora que faz o conteúdo para aquele artista, vai ter a assessoria de imprensa, vai ter, sabe, o artista, e vai ter os músicos que tocam aquele artista. Assim, muitas cadeias entrelaçadas, que é o que os americanos fizeram, né? Sim. Os Estados Unidos conseguem ter uma cadeia produtiva do entretenimento muito rica. Tá certo que eles conseguem também porque eles drenam a riqueza do planeta inteiro e, de alguma forma, inviabilizam também que a gente desenvolva as nossas, né? Mas a gente tem que se virar e conseguir criar as nossas, inclusive politicamente, para que a música brasileira seja, de fato, um grande ativo, entendeu? E que as pessoas possam viver de música, e que a música enriqueça as pessoas, e que a música viabilize, e que a música deixe de ser, especialmente para pequenos e médios. Bato muito nessa coisa dos pequenos e médios, sabe? Um neodesenvolvimento para pequenos e médios. Porque os grandes e os imensos... Esses sempre existiram, vão sempre se virar, né? Mas para pequenos e médios, entendeu? Pequenos e médios que conseguem viver de arte, sem ser no amor. Porque o amor é muito lindo, mas já diria o Racionais, né? Um por amor, 2 por dinheiro. Então, assim, a arte como uma profissão. E dá pra ser, né? Há outros mercados menores que funcionam. É claro que tem um pouco da questão do capitalismo mesmo, né? Naturalmente tende a formar oligopólios e monopólios, é natural do capital. Mas eu acho que em outros mercados, mesmo econômicos, que a gente tá falando, sei lá, né? Totalmente. Existe isso, né? De ter o pequeno ainda e os médios ainda vivos, né? Enquanto os grandes estão lá tomando seus negócios com carretas imensas e o pessoal tá ali sobrevivendo. E na música dá pra ser assim, né? Tem o exemplo do Tecnobrega, tem o exemplo do Calypso, tem o exemplo do forró eletrônico, tem o exemplo do sertanejo, tem o exemplo do samba, né? O bem ou mal, assim, o samba, o pagode não conseguiu morre, né? se converter no mercado, né? Nos anos 90 ali tem uma explosão de um pagode romântico que vira economia. As rodas de samba no Rio também, isso é um debate também, né? De como conseguir monetizar sem perder a experiência e tal. É um debate complexo, mas eu acho que o encontro virtuoso é de uma coisa com a outra. Sim. Não é só uma coisa, sabe? Só mercado, só economia. Caraca, então vamos, né, falar o que a gente não quer, fazer o que a gente não quer, ir pra onde a gente não quer, conversar com quem a gente não gosta pela economia. E também o outro lado, entender que é um jogo aqui, sabe? Pra ter uma casa média, saber tem alguém que tá coisas. produzindo o evento e tá vendendo ingresso. É que é dramático. Aí, pra vender ingresso, você vai ter que botar cerveja. Aí tu vai ter que fazer a parceria com a cerveja. Mas, assim, eu acho que a saída pros processos é um pouco essa dimensão econômica, né? Da questão da música que nos redime. E tem uma questão, espiritual, né, cara? A música do Brasil, ela, primeiro, eu sempre digo, a música do Brasil é a melhor música do mundo. Não deve nada à música dos Estados Unidos e não deve nada à música da Inglaterra. E é tão incrível quanto a música da Nigéria, sabe? E é tão incrível quanto a música da Jamaica, que são os lugares da pesada, né? Jamaica, Nigéria, Estados Unidos, Cuba, sabe? Lugares que tem uma música explosiva, inequivocamente, músicas afrodiaspóricas, sabe? A música afrodiaspórica das Américas, que é a música das Américas, é uma riqueza, assim, incomensurável, eu diria que é uma maravilha da vida humana, assim, uma coisa, tipo, muito incrível, assim, realmente, tanto desse ponto de vista econômico quanto do ponto de vista estético, né? E no Brasil, né, as contradições do Brasil, talvez elas se atenuem um pouco na música, né? Porque a música brasileira ela tem um protagonismo preto. E o Brasil, economicamente, deveria ter um protagonismo preto. Político, deveria ter um protagonismo popular. Na música, os pobres, as classes trabalhadoras são empoderadas, né? Elas são poder. Na música. E aí propõe um encontro com os setores médios, porque tem isso também, né? A música como o Brasil como um encontro também entre as classes populares, que são a maioria, os trabalhadores do Brasil, e as camadas médias, que estão topando esse projeto, né? Um projeto de civilização, um projeto de desenvolvimento, um projeto de redução das desigualdades e tudo mais. Na música, você consegue ter esse protagonismo. Na música, você consegue ter um encontro entre classes e entre raças
que é virtuoso e mais justo e faz justiça com a brutalidade que é a história do Brasil, assim. Então, na música, a gente conseguiu fazer isso, né? Na música popular. Tanto a MPB, que isso é um discurso, inclusive, que já foi muito usado, né? Do nacional popular na MPB. Só que muito específico com a MPB. Mas eu gosto de estender isso para as outras manifestações musicais, entendeu? Isso vale pro funk, isso vale pro rap, isso vale pro samba, isso vale pro forró, isso vale pro pagode romântico, isso vale pro sertanejo, entendeu? Um lugar onde a gente consegue ser uma potência, de fato. Ter orgulho, né, cara? Nós fomos saqueados durante 500 anos, cara. A gente tem essa coisa vira-lata, essa coisa de alguém de quem alguma coisa foi tirada, né? É muito forte, cara. E na música a gente não sente isso. É como no futebol. Sim, exatamente como no futebol. E eu acho que a questão da música, a coisa da variedade das formas, né? E aí eu falo aqui do Rio de Janeiro, nós falamos do Rio de Janeiro, né? A gente não tem... Você tem porque você estuda, mas a gente não tem a dimensão de viver, por exemplo, do tecnobrega, loucura que é, enfim, no norte. E o próprio forró em vários bolsões do Nordeste, embora também disputando ali com o sertanejo. O próprio sertanejo raiz, né? Que, enfim... já de muito tempo ocupa boa parte também dos interiores do Brasil. E aí o rap, o funk, o samba e tal. E é uma variedade, a gente comenta muito isso no lado B, assim. Se você tá ouvindo a gente, tá vendo a gente e, pô, não tem nenhum artista brasileiro que tu goste, cara, não é possível, assim. Não é possível. Porque, assim, é muita variedade. Você vai encontrar de tudo, né? E com a internet, mais fácil ainda, né? Tá aí uma curadoria. Não é... Você precisa mergulhar, precisa ter indicações, mas você vai achar, assim... Porque é isso, assim, eu me emociono muito falar da música brasileira, porque é de fato uma potência e meio de exportação também. Você vai falar de artistas brasileiros, mesmo os artistas da MPB, da Bossa Nova, o pessoal que conseguiu se cacifar, até por questões econômicas, lá fora, né? A gente gosta muito do Chico, a gente fala muito do Tom e tal, assim. Cara, a gente tá falando... Se esses caras, né? O famoso se esses caras fossem americanos, né? O que seria o Tom Jobim? Sim, sim. O que seria o Tom Jobim? A gente estaria falando aqui, né? Gilberto Gil, né? O que seriam esses caras, né? Assim, esses caras... Milton Nascimento, né? E o Milton mesmo até é um cara que é muito reconhecido lá fora, assim. E mesmo assim, pô, não é um décimo de reconhecido do que se fosse um americano nascido ali e tal, enfim. E isso é um negócio que a gente gosta de falar, porque... Pra deixar claro, pra situar bem o Brasil, pelo menos na música. Nisso a gente é muito grande. Não tem como a gente... muito grande. Que se você tá aí e não escuta artistas brasileiros, cara... E tem uma coisa do português. Sim. Sabe? Tem é lírico, né? O português tem uma coisa da... E de você se ver, seu idioma. Cara, O Alceu fala isso. Tem uma entrevista do Alceu, né? O Alceu acho que é bilíngue, enfim. E ele disse que cantava em inglês e tal. Ele, foi cantar em inglês e o inglês não tem a mesma sonoridade. Aí ele cita lá, acho que uma letra dele. Olha isso aqui em português, né? Não tem a mesma sonoridade pra quem tem ouvido de brasileiro. Porque a gente... É isso, assim... O português... A gente, quando se escuta, cara... Tem uma coisa psicanalítica, sabe? Tem uma coisa disso, dessa dimensão colonial. A dimensão colonial, ela tem aspectos econômicos, políticos e subjetivos. A gente se vê de uma determinada maneira. Claro. A gente... Quem sai do Brasil... Eu vi ontem a Fernanda Torres, que tá aí, né? Peregrinando para conseguir uma indicação Oscar, falando uma coisa assim, cara, eu aprendi a sair do Brasil e não me ver como caipira. Uma coisa assim, sabe? Então, assim, tem uma coisa do nacional no Brasil, que não é um nacional patriótico, com certeza não, nem é um nacional inventado, mas é um nacional vivido, sacou? A gente vive aqui, cara, a gente fala português, entendeu? As pessoas, o cara quando tá cantando, o Roberto Carlos quando tá cantando, as pessoas se identificam com aquilo, e aquilo educa as pessoas. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando um pouco isso, assim, pegando uma ideia do Wisnik, da música como educação sentimental. O artista nomeia o que você sente. E você fala, essa música foi feita pra mim. Dá voz ao que você está sentindo. Não foi feita pra você, mas o talento do cara é conseguir transformar a emoção em som. E fazer você sentir. E você sente aquilo porque você vive nessas ruas. Ainda que haja 1 milhão de diferenças de classe, de território, região, mas assim, são histórias brasileiras. Quem consegue contar histórias brasileiras com excelência... cativa o coração dos brasileiros, mesmo a despeito das disparidades econômicas que, enfim, fazem um jogo desleal, né? Eu vi uma imagem muito interessante que, assim, o Brasil, economicamente, ele joga como se ele estivesse jogando num campo de futebol inclinado. Já viu essa metáfora? Pra subir... É isso, a gente tem que jogar, fazer gol subindo. E o centro do capitalismo faz gol
jogando pra baixo. Não precisa muito. Então, assim, é um jogo, mas na música a gente conseguiu fazer. E quando a gente consegue contar histórias brasileiras, falar dos brasileiros, eu não sei o que é ser brasileiro, tá? Eu não tô pensando uma visão essencialista, ancorada numa tradição, num folclore, não é nada disso. Isso tudo tá sendo construído, cara. A gente tem que se entender como brasileiro. Tudo que Hollywood faz é gastar energia, estética, econômica, tempo para se entender os Estados Unidos. É isso, eles vivem disso, cara. Todas aquelas histórias são histórias locais, né? Histórias locais. A gente é capaz de ver um filme sobre um bairro específico. A gente conhece. Que a gente, às vezes, o cara conhece mais aquele bairro do que a cidade dele, entendeu? Assiste uma série que se passa no... Porra, detalhes de Chicago, ruas de Chicago, não sei o quê. Assim, eu não vou moralizar o consumo de arte de ninguém. Não é isso, mas é um pouco assim, sei lá, se a gente tivesse um ecossistema desse no Brasil, era emprego pra mais gente. Também. Era emprego pra muito mais gente. É muito econômico, assim. Mas também nesse sentido da gente se reconhecer, cara. Quando alguém consegue fazer isso, tipo Roberto Carlos, eu não sei se ele é o maior de todos os tempos. Eu acho que o maior vendedor de disco... Ele é o maior nome. É o maior nome. Porque ele é o maior vendedor de discos de todos os tempos. E porque ele consegue escrever coisas que os brasileiros... Música é comunicação, cara, entendeu? Tu falou do paralelo do pequeno na comunicação com o pequeno na música. Música é comunicação, entendeu? Tem uma coisa da comunicação que é sempre... A gente estuda há milhares de anos, o mercado tá aí, tem 1 milhão de especialistas tentando entender o que faz um sucesso, o que essa música vai bombar, não vai bombar, por que vai acontecer ou não vai acontecer. Você pode pagar o jabá, fazer o marketing, mas tem um intangível. E tem artistas que conseguem fazer isso, cara, que conseguem contar histórias brasileiras, e eu não sei o que é ser brasileiro, e consegue construir isso, e a gente se identifica, e é muito maravilhoso, tanto do ponto de vista espiritual, estético, de você falar, nossa, que coisa linda, quanto do ponto de vista de, cara, isso é brasileiro, isso tá empregando brasileiros, e por aí vai, sabe? É isso, e quem tá contando bastante a história do Brasil e dos brasileiros ultimamente, pessoal do rap e do funk, e do trap também. Então, essa é uma provocação que eu gosto de fazer. Eu costumo brincar que eu perdi um pouco o trem do rap. Eu acho que tem questões geográficas aí também. O Rio de Janeiro era muito mais localizado. Enfim, eu sempre fui mais do funk. E a gente entrevistou aqui a Tamires Coutinho também, que é uma estudiosa que fala de funk. A gente entrevistou no Lado B do Rio. Aliás, recomendo, um programa muito bom. Ela fala de funk e ela tá estudando também o trap. A gente vem de uma... Primeiro que a música brasileira, dados os períodos que a gente passou politicamente, a música brasileira sempre foi muito uma música que é voltada para crítica social, né? A gente teve períodos e vários artistas que se consagraram sendo artistas que olhavam o Brasil e falavam, ó, isso aqui tá uma merda. E seja no próprio Era Vargas, já tinha isso. Isso ganha uma dimensão muito grande na ditadura militar. E na década de 90, com toda o boom da desigualdade, do neoliberalismo, e mesmo nas décadas seguintes. E para minha geração, principalmente, a gente vê o funk e o rap, né, como os grandes precursores disso, de dialogar com as camadas mais populares da sociedade, da classe trabalhadora periferizada, sendo massacrada. E aí surge Racionais, MV Bill, surge, o Rap do Silva, e assim vai. E desemboca no trap. Que tem gente fazendo trap crítico também. Soube aí recentemente. Eu sou um cara meio... Eu ouço trap, mas não, vamos ver. Mas, no geral, o que eu quero dizer é o seguinte, o mercado E tem um mercado muito forte do funk e do rap, como você falou. Cresceu, isso não é mais aquela coisa do... Me dá o teu disco aí pra gente ouvir o Racionais, não. É vender disco. E tem falas do Mano Brown falando sobre isso. Virou um mercado rico. A gente tá falando de produtoras ricas, principalmente em São Paulo, mas aqui no Rio, gente rica, artistas ricos. A gente citou agora o Felipe Ret em off, né? Um cara que comprou esses dias um caminhão, tanque de guerra aí do Elon Musk, coisa horrível, inclusive, gasta dinheiro mal, o Felipe Ret. Ou seja, que é um dos precursores desse rap. Queria que você analisasse pra gente, a partir do ponto de vista do... Quando a gente vê o trap falando, e o funk e o rap já também falavam um pouco antes, alguns anos atrás,
eu ganhei dinheiro, eu tô com o meu malote, eu tô com o meu dinheiro, eu tô com o meu carro, com a minha mulher, com a minha corrida gostosa e tal. Que isso diz pra gente também do atual momento que a gente vive da sociedade? Porque... E aí, a gente, outro dia, viralizou um corte do cara falando que o funk paulista é um braço do neoliberalismo na América Latina. Genial, né? Foi do Brochada Sinistra, se eu não me engano. É claro que isso é um exagero, um arrobo retórico, mas até que ponto também a gente tá vivendo um momento que, porra, a camada da sociedade mais brutalizada, assassinada e, enfim, precarizada, tá cantando pra ela mesmo que a gente tá com carrão, a gente tá com as melhores mulheres, os melhores ouros e tal. Como é que você analisa isso? Cara, eu acho que tem muitas camadas aí, né? Eu acho que o que aconteceu com o rap, especificamente, né? Que eu conheço melhor, é assim, o rap chega no Brasil mediado ali pelos meios de comunicação, anos 80 e tal, numa onda também dos bailes, né? Que rolavam, bailes de subúrbio, que já rolavam. Por isso que chama funk, né? O funk começa a chamar funk por causa do funk de James Brown, não sei o quê. Aí media com Miami Bass, aquela história toda, que eu não vou entrar aqui. E aí, em algum momento, o rap também chega. E aí o rap começa a ser feito por pessoas, assim, no Rio de Janeiro, por simpatizantes, né? Entusiastas, assim. Caraca, gostei, eu vi, vou começar a fazer. E o rap que chega no Brasil, especialmente o rap que chega no Brasil nos anos 80, final dos anos 80... que é Racionais ali, 88, 89. O primeiro disco aqui do Rap do Rio é 93. Então, assim, mas a galera já tava fazendo antes, só consegue gravar em 93, mas tava fazendo antes. Esse rap específico, ele é o que a gente chama lá na literatura de estudo de rap, né, nos Estados Unidos, chama de um rap afrocêntrico. Que é um rap que especificamente vai chamar para si uma ideia de uma lírica de protesto. Tá? Uma lírica. Ou seja, você tem a música e você escreve fazendo crônica, denúncia e crítica, tá? Isso vai inspirar as pessoas, o maior nome disso é o Public Enemy, sim, que curiosamente nos Estados Unidos, né, como a gente estava falando um pouco antes, né, não dá pra gente pensar em purezas. Então assim, o Public Enemy ele é muito politizado, ele é muito afrocêntrico, ele é muito rebelde, mas ele é abraçado pela MTV, pela indústria e exportado para a periferia do capitalismo a ponto de chegar no Brasil. Então, olha que curioso, uma música muito rebelde, com uma lírica muito rebelde, chega no Brasil e inflama uma galera que vão ser as primeiras gerações de rap. E que vão falar assim, cara, música é protesto. Só que, ao longo do tempo, cara, o gênero musical ele vai se complexificando. Mais gente, para além desses primeiros entusiastas, vão aderindo. Você começa a ter um público, hoje em dia a gente vê claramente isso, né? O rap saiu do nicho do rap, da galera que gosta de rap. O rap entrou num lugar de... Tem love song, tem gente que... Parceria com gente do pop, parceria com gente do MPB, parceria com gente que não é do rap. Então o público do rap se extrapolou o nicho do rap, da galera do rap. E aí o gênero começa a ficar complexo e diverso. Ganha vida, né? Ele começa a ficar uma coisa assim, ninguém mais é dono disso, entendeu? Ele começa a ficar complexo, ou seja, então você vai ter o rap que continua fazendo letra de protesto. Eu discordo dessa coisa meio, mas agora o rap tá... Assim, tem vários raps, cara. Sabe? Tem vários raps. O gênero, ele é complexo. Ele tem várias subdivisões. Então tem um trap que tá... Né, o trap como um subgênero do rap. Que tá falando dessas coisas. Tem outro trap que tá falando de outras coisas. Tem um rap que continua falando de protesto. Tem um rap que continua na luta antirracista. Tem outro trap que continua contra a violência policial. Tem um rap que continua falando de desigualdade, denunciando, sabe? E tem um rap que tá trabalhando esteticamente. Porque a dimensão política da música, ela não tá só na letra. Isso é muito importante. O funk, várias vezes, não tem uma letra explicitamente de protesto, que vai falar do Estado, da polícia, da opressão e tal, mas pode estar falando de comportamento. Que é de um jeito muito comum. Mas para além disso, até assim, pode não estar falando, mas a letra não define a música como um todo. Não. Você tem, por exemplo, no caso do funk, uma estética do beat.
a batida é muito sofisticada. No caso do funk, você pega aquele batidão, você já identifica que é um negócio... E os caras, os DJs que estão produzindo, estão numa alquimia sonora, dialogando com a música eletrônica europeia e, ao mesmo tempo, dialogando com tradições brasileiras muito enraizadas e, ao mesmo tempo, pegando coisas contemporâneas, porque não tem essência, não tem pureza, é tudo mistura. Mas o fundamental é assim, quem tá fazendo, quem tá protagonizando e quem tá ganhando dinheiro, né? Porque essa galera tá fazendo o seu mercado. Então, assim, mas do ponto de vista estético, especificamente, cara, os caras estão fazendo uma coisa muito complexa que tá empoderando pessoas periféricas. Então, assim, a dimensão política permanece. Ainda que a lírica, a mensagem de protesto, talvez seja hoje uma coisa mais nichada. Entendi. A mesma coisa vale pro rap, entendeu? Tipo assim, a galera tá falando de outras coisas, mas assim, eu tô vendo, nesse momento eu tô estudando gravadoras. As gravadoras que os caras estão criando. Os artistas de rap crescem tanto no Rio, né? Hatch, Major RD, Xamã, Orochi. Sacou? Os caras eles crescem tanto que alguns deles criam empresas, criam gravadoras. E essas gravadoras começam a agenciar outros artistas de rap e funk. Então, assim, os caras estão criando um ecossistema econômico, cara. Como é que alguém vai dizer que isso não é político? Sim. Sacou? Como é que isso não é político? Esses caras não dependem da grande, da major, que a gente chama, né, da Sony. Eles fazem parceria. A Sony, de repente, vai distribuir. Sabe assim? Vai ajudar no marketing. Mas o artista é ele, curadoria é ele, repertório é eles. São eles. É uma economia que está vindo de baixo. Então tem uma dimensão aí que é política. Porque desenvolvimento econômico e enriquecimento de pessoas historicamente desumanizadas é política. Ainda que o texto tenha variado. E aí é uma coisa que eu venho notando, talvez mais no público do que nos artistas. Os artistas todos se posicionaram contra a extrema-direita. O público, eu vejo isso muito nos perfis, assim, especialmente nos perfis, né? Não no público do show, mas no público de internet, no público digital. O público, às vezes, vai estar ali meio que chegou agora. O Emicida fala uma coisa interessante, né? Ele fala, o rap deu visto de turista pra muita gente. Sabe, tem uma coisa de visto de residente, fala uma coisa assim, visto de pra entrar e o visto de turista. Então às vezes tem muito turista que tá ali meio... E aí não entende que o rap tem um compromisso histórico e tal. Então, por esse lado, eu vejo um assédio, uma coisa neoliberal assediando. Mas eu vejo que tá em disputa, assim, sabe? Eu não tenho nenhuma onda, assim, de apontar o dedo e falar quem devia fazer o quê, como é que deve ser a música e tal, sabe? Isso tem um ponto de vista também do mercado, né? O mercado... Eu acho que e aí, quando a gente fala no mercado, você começa as próprias plataformas, fica mais fácil. E o público que foi criado por esse mercado, de repente, eles preferem ouvir esse tipo de letra que é mais Love boa song, onda, a onda da curtição, do jovem, né? Sim. A gente tá falando de um público que é predominantemente jovem. E aí o cara quer ouvir que, porra... E aí, curioso, porque a gente viveu isso no hip hop, né? No R&B, quando estoura no Brasil também, ali no final da década de 90, né? Quando vem muito forte ali no Brasil, de Ja Rule, esses caras, de Snoop Dogg, esses caras também cantavam isso. Totalmente. Era totalmente isso, assim. E os caras, sei lá, 50 Cent com 200 tiros no corpo e isso. cantando que quero estar com a minha mulher, com a minha Ferrari e tal. Foi o que eu quis dizer quando eu falei do rap afrocêntrico. Sim. É que chega no Brasil pra... germinar o rap brasileiro, chega no Brasil um rap específico dos Estados Unidos, que é complexo. Vários lá. O próprio Miami Bass, né, que vai informar o nascimento do funk carioca, é um rap. É um rap de Miami, né, da Flórida. É um rap de Miami, é um rap. Lá ele é visto como rap, também conhecido como booty rap. Booty, tipo assim, de putaria. Sim. Então, assim, que aí é Miami, tem praia, Sim. muito mais latinizado. E tem o trap, que é de Atlanta. Mas tem os outros raps também, que são da outra costa. Nova York. Tem os de Nova York, tem os de Los Angeles, que já vão ser os de Los Angeles, por exemplo, que já vai ser diferente desse afrocêntrico, que vai ser o gangsta. Mas aí o gangsta com uma pegada política ainda também, mas com uma pegada política também. Tipo assim, cara, essa é a vida, sabe, do afro-estadunidense nesse contexto e tal. E isso vai se desmembrando, cara. E assim, tem drill, grime,
horrorcore. Você tem, assim, 1 milhão de subgêneros, de cada um com os seus atributos estéticos, a sua relação com a questão política, às vezes uns mais, outros menos, assim, né? Então, assim, o gênero musical, ele é muito complexo. Ou seja, ele é muito heterogêneo, ele tem muitas subdivisões que a gente tentar resumir e capturar isso é um fenômeno muito grande para você simplificar. Mas, de qualquer forma, e aí, né, para dar a palavra que eu acho que é fundamental, um pouco assim, continua sendo político. A existência dele já A existência é é política. A existência de determinados corpos, o enriquecimento de determinados corpos, né? A prosperidade de determinados corpos falando de coisas ou de outras coisas é político. É que a letra, né, a lírica varia, mas... É isso. Gutierrez, muito obrigado. Acho que foi um bom papo. A gente conseguiu apanhar aí. Música, se deixasse, a gente tá aqui falando, né? 10 horas, mas a gente tem um limite de horário aqui. Acho que a gente conseguiu condensar bastante coisa aqui do papo atual. Quem sabe você volte aí para falar de outras coisas, né? Dentro da música, porque acho que tem coisas a gente ainda para falar. Mas acho que ficou muito bom, a gente conseguiu aí condensar. Obrigado pela sua presença, é sempre um prazer bater um papo, te ouvir. Deixa seu recado, deixa seu arroba lá também, né, no Instagram, das suas pensatas, enfim, deixa seu destaque final aí. Caio, obrigado pelo convite, muito bom trocar essa ideia contigo, né? Para quem quiser ouvir mais sobre, né, essas ideias sobre música, sobre o mercado da música, sobre a estética da música, especialmente a música das Américas, né? Essa coisa que eu considero uma maravilha, de fato. Na Brisa do Som, né? Especialmente no Instagram. Tem no YouTube também, mas @na Brisa do Som. Sou Gabriel Gutierrez. Muito feliz de estar aqui. Obrigado. É isso. A gente agradece também quem ficou aqui com a gente até essa hora. Lembrar, né? Enfim, deixar o like, o de sempre, né, gente? YouTube. A gente precisa vencer o algoritmo. Não é simples, a gente tá aqui falando de algoritmo há vários programas e, na verdade, a gente nem quer vencer, mas a gente quer burlar um pouco. Então, a gente precisa que você deixe o like, comente. Se tiver alguma pergunta sobre música, sobre algum dos temas que a gente falou aqui e que você queira mandar pro Gabriel, você pode mandar nos comentários, podem mandar no Instagram dele também, mas se quiser deixar no nosso comentário, a gente passa para ele responde, de repente, até no Instagram dele, a gente faz uma dobradinha, deixa seu feedback pra gente. É muito importante, compartilhe, que eu acho que esse é um assunto que a gente foge um pouco da nossa bolha de falar de política, de economia, falar de música, a gente amplia um pouco a nossa chamada bolha, né, dos nossos espectadores e espectadoras. Então, mandem pro pessoal aí, manda pros grupos, enfim, compartilha nas redes também pra gente, é importante. A gente fica por aqui, lembrando sempre que o Lado B Revista é uma parceria do Lado B com o escritório Normando Rodrigues Advogados, a quem a gente agradece muito de ter deixado a gente fazer esse programa, que para mim foi um prazer fazer. A gente tá aí, tem mais 2 programinhas, só tem esse mais 2 para fechar o ano. A gente não sabe se a gente vai conseguir fazer uma segunda temporada, a gente espera que sim, mas de toda forma a gente agradece muito o escritório por ter por ter possibilitado a gente de fazer esse programa que eu gostei tanto. A gente fica por aqui, a gente volta daqui a pouco, daqui a uns diazinhos aí, com o Lado B Revista número 11. Valeu!